Apesar da estiagem em várias partes do país, o agronegócio de Goiás teve um bom desempenho este ano. É o que diz o secretário estadual de Agricultura, Pedro Leonardo, em entrevista a Ana Paula Bellini. Acompanhe. Olá a todos! 2024, que foi um ano desafiador para vários setores da economia, também para o setor do agronegócio, em várias partes do país, inclusive também aqui em Goiás, mas o estado que é referência nesse segmento também apresentou bons números no mercado, bons números para o produtor rural, em todos os sentidos. É por isso que eu estou aqui hoje com o Pedro Leonardo Rezende, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado de Goiás. Secretário, obrigada pela sua participação, mais um ano conosco, obrigada por essa parceria, né, sempre informando bons números, informando as informações para a gente sobre o setor do agronegócio aqui no estado de Goiás. Já gostaria de começar perguntando, então, como que foi um balanço, né, um panorama desse ano de 2024 para o setor do agronegócio aqui no estado de Goiás. Nós tivemos bons números esse ano? Exatamente, apesar do ano de 2024 realmente ter sido um ano desafiador, principalmente em razão das circunstâncias climáticas que afetaram esse segmento, a gente realmente tem vários motivos para comemorar. O estado de Goiás tem alcançado números significativos, números de produtividade, números de exportação, geração de novas vagas de emprego e toda uma série de fatores que têm contribuído cada vez mais para que esse segmento realmente se consolide como o principal segmento da economia do estado de Goiás. Secretário, um assunto que está em alta agora sobre novos acordos internacionais. E eu gostaria de perguntar sobre a questão da exportação. Qual é o panorama do estado de Goiás em relação à exportação, tanto do setor da agricultura quanto da pecuária, os nossos principais parceiros, e quais são as perspectivas, né, para o próximo ano? Exatamente. Na verdade, o estado de Goiás ele tem alcançado sucessivos recordes superavitários na balança comercial. Os principais itens que compõem toda a pauta de exportações do estado de Goiás ainda continua sendo o complexo soja, acompanhado pelas carnes e também o complexo sucroalcooleiro, que tem crescido fortemente. Isso tem sido possível graças a uma série de políticas públicas que têm proporcionado as garantias sanitárias, que são cada vez mais exigidas pelos principais parceiros comerciais, também garantias voltadas à sustentabilidade dos sistemas de produção. E em Goiás é importante nós destacarmos que Goiás foi pioneiro na criação de um programa de bioinsumos para justamente fortalecer a adoção de práticas sustentáveis voltadas aos sistemas produtivos. Então, todas essas garantias sanitárias, de sustentabilidade, também garantias sociais, é o que tem proporcionado o estado de Goiás alcançar novos mercados, novos parceiros comerciais e também consolidarmos os parceiros comerciais já estabelecidos. É importante a gente destacar também que no ano de 2024 o estado de Goiás conseguiu a habilitação de 4 novas plantas frigoríficas para exportação de carnes. O principal destino de tudo que Goiás exporta ainda é o mercado asiático, ainda é a China. Mais de 50% de tudo que Goiás exporta tem como destino principal a China. E outro ponto importante que no ano de 2024, desse resultado importante superavitário da balança comercial, aproximadamente 87% de tudo que Goiás exportou vem dessa que é a nossa atividade econômica principal, o agronegócio. E a gente falando em crescimento, né, que o agronegócio movimenta toda a economia do país, a gente fala no crescimento nos indicadores do PIB, que o senhor falou agora que foi o segundo maior, o dobro, né, o que relatado do país. Fala um pouco para a gente em relação a isso. Exatamente. Então, todos esses resultados favoráveis têm impactado diretamente na economia do estado de Goiás. Como você disse muito bem, o estado de Goiás tem crescido com relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, em média o dobro da média de crescimento nacional. Enquanto o país tem alcançado aí médias de crescimento de 2,2% a 2,4%, o estado de Goiás tem crescido em média de 4,4% até 4,6%. Devemos fechar o ano de 2024 com um crescimento significativo da ordem de 4,8%. Então, isso é um resultado extremamente importante que também reforça a tese de que o agronegócio é realmente o principal responsável pelos indicadores de crescimento que Goiás tem alcançado.
E quando a gente fala em indicadores de crescimento, a gente não pode deixar de falar também da questão do emprego, geração de emprego e renda aqui em Goiás também, e no Brasil como um todo, mais aqui em relação a Goiás, onde foram geradas mais de 96 mil novas empresas, mais de 55 mil empregos, e o agronegócio também está dentro dessa seara, né? Exatamente. Os últimos dados da Secretaria de Indústria e Comércio indicam que aproximadamente 28% da população empregada no estado de Goiás está empregada no segmento do agronegócio. Importante a gente destacar também que Goiás tem investido em políticas públicas de capacitação de forma a proporcionar o maior número possível de pessoas o acesso a essas novas vagas de emprego que são geradas a partir de uma fase extremamente promissora que o agronegócio tem alcançado. Além disso, também, todo esse cenário que tem sido extremamente positivo tem proporcionado a abertura de novas indústrias, também a atratividade de indústrias que vêm de fora e que têm se instalado cada vez mais no estado de Goiás, também tem contribuído para a geração de novas vagas de emprego. Dos principais fatores que explicam, né, o crescimento de geração de novas vagas de emprego, de novas indústrias, os indicadores de segurança pública, né? Muitas empresas têm buscado aqui se instalarem aqui em Goiás devido a todo esse ambiente de segurança pública que aqui as empresas encontram. O estado de Goiás hoje é o estado que tem o menor valor de seguro de cargas que são transportadas, então tudo isso proporciona segurança e as garantias necessárias para que essas indústrias possam aqui se instalar, gerando divisas e gerando novas vagas de emprego nos municípios de Goiás. O senhor falou recentemente sobre as crises climáticas que nós enfrentamos, sobretudo a dificuldade para a agricultura, claro que reflete em outras áreas também, mas qual que é o panorama aqui do estado de Goiás em relação à finalização do plantio de soja, início do plantio da cana-de-açúcar aqui no estado, a perspectiva para a próxima safra? Exatamente. Com relação à safra de grãos, o ano agrícola 2023-2024 apresentou uma série de adversidades climáticas que impactaram na redução da produção, mas ainda assim o estado permanece entre os 4 maiores produtores de grãos do Brasil, com a safra estimada em aproximadamente 33 milhões de toneladas. Há perspectiva que para o ano agrícola 2024-2025 a gente apresente um crescimento significativo em comparação ao exercício anterior, ao ano agrícola anterior, devido a todas as condições climáticas que têm se apresentado nesse ano e que têm sido extremamente favoráveis para o aumento não só em produção, mas também um aumento em produtividade. O destaque importante com relação à produção agrícola em Goiás é que o estado de Goiás tem uma vantagem competitiva em relação a outros estados que são importantes produtores devido à nossa possibilidade de abertura de novas áreas que atualmente têm sido ocupadas em pastagens degradadas. Estima-se que no estado de Goiás existe uma área disponível e que tem sido convertida à agricultura de aproximadamente 7 milhões de hectares que atualmente se encontram com pastagens degradadas e que têm sido convertidas em áreas de produção de grãos. E outro fator importante também que explica também esse aumento na produtividade é a adoção de tecnologias, a adoção de novos materiais genéticos, de cultivares mais adaptadas, mais produtivas, também toda uma política de proteção sanitária com relação a doenças que podem impactar a produção de grãos. Em Goiás, a principal doença ainda é a ferrugem asiática. Essa doença encontra-se totalmente controlada, não há a incidência significativa e ocorrência de novos focos com relação a essa doença e de outras doenças que têm potencial econômico de prejudicar a produção agrícola em Goiás. Então, a gente vê de maneira muito positiva, né, esse ano agrícola 2024-2025, onde a gente espera realmente consolidar o estado de Goiás como um dos estados mais produtivos, com um aumento significativo de produção e de produtividade. Secretário, a gente tem muitos outros assuntos também para discutir desse ano de 2024, mas em relação à pecuária, como que foi esse ano? A gente fala tanto para o setor, tanto para o produtor rural em todos os sentidos, né? A gente acabou de mostrar a estação de monta, agora tiveram um pouco de dificuldades, estação de fêmeas, mas como que foi esse ano para o pecuarista aqui no estado de Goiás, tanto na produção, né, da carne bovina, tanto também na produção
de leite aqui no estado. Na verdade, com relação à pecuária de corte, o ano de 2024, considerando o ciclo pecuário, foi realmente um ano desafiador para a pecuária, em que foi observado a majoração dos custos de produção, também uma redução da remuneração efetiva e dos lucros dos pecuaristas, principalmente o pecuarista de leite também, que viveu uma fase de extrema adversidade, mas o destaque em relação a 2024 é que pela primeira vez na história o estado de Goiás superou a marca de mais de 1 milhão de animais que foram abatidos dentro de um semestre. Então isso é um resultado extremamente importante que reflete também a efetividade de políticas públicas de proteção sanitária. O destaque importante é que nós conseguimos o reconhecimento de Goiás perante o Ministério da Agricultura como zona livre de febre aftosa sem a vacinação. Isso também vai proporcionar aos pecuaristas a possibilidade de acessarmos outros mercados que até então não adquiriram a carne produzida em Goiás em função da exigência da vacina de aftosa. Então isso com certeza terá reflexos positivos sobre os preços que são praticados mesmo no mercado interno, mesmo para aquele produtor que não exporta, que comercializa seus animais internamente, em leilões, em frigoríficos municipais, terão seus preços positivamente impactados pelo aumento da capacidade do estado de Goiás exportar e alcançar novos mercados. Secretário, obrigada pela sua participação. Só gostaria agora de entender quais são as perspectivas, o panorama agora para o próximo ano em relação a todas as áreas que a gente conversou aqui, a expectativa aí da Secretaria de Agricultura para 2025. Realmente as expectativas são extremamente positivas, a gente pretende consolidar todas essas políticas públicas e também elaborarmos e buscarmos outras políticas públicas que possam cada vez mais apoiar os produtores rurais, apoiarmos esse segmento que tem proporcionado resultados tão positivos para o estado de Goiás e tem refletido no desenvolvimento desse estado. O estado de Goiás tem a sua base econômica toda fundamentada no agronegócio, então é a diretriz desse governo proporcionarmos as condições necessárias para que esse segmento possa cada vez mais continuar a contribuir com os resultados econômicos que Goiás tem alcançado. Ana Paula Bellini, de Goiânia, volto com vocês.